Olá, Fitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si eu vou comentar de um manhwa famoso. Ele é bem famoso, fale tudo dele, mas ele é bem famoso. Ele tem leitores, né? Hoje aqui agora eu vou comentar sobre Jinx, o capítulo 64 e 65, se eu não estou enganado aqui agora para contigo. E parece que Jinx não acaba nunca, né, irmã? Já tá na segunda temporada, talvez, e assim... O fim não tá longe de acabar, parece, né? Talvez. Hoje aqui agora eu vou comentar o que eu acho da história, o que eu acho dela até aqui, o que tá acontecendo de fato. E comente muito aqui embaixo o que você achou da história, o que você achou do vídeo, o que você acha dos personagens como um todo. Comente aqui embaixo, porque se você lê Jinx, você é corajosa, irmã. Você é corajosa e vamos lá, né, comentar sobre Jinx. Eu acho que você já tá muito bem a par da situação, né? O que é Jinx, tal e afins. Hoje aqui agora esse vídeo é mais comentando sobre esses capítulos em si, né, que são lançados, né, todo final de mês e começo de mês, né, dois episódios, né, de Jinx. E hoje aqui agora não é diferente. Eu vou comentar sobre esses capítulos em si. E olha, se você lê Jinx, você é corajosa. Você é corajosa, né, e tal, porque eu acho que Jinx, de fato, não é pra todo mundo. De fato, Jinx não é aquele romance ideal, algo que você quer viver na sua vida, não. Jinx é tudo aquilo que você quer longe de você. Exatamente nesse ponto. É algo que você diz não, sabe? É algo que realmente, de fato, é um conto de fadas, não é. Passa bem longe disso. Eu acho que quando a gente lê também Jinx, a gente lê, tem que ler com consciência. E também, de fato, se você não se sente confortável, você passa longe de Jinx, porque não é pra você de fato em si, não é pra todo mundo de fato essa leitura, e você tem que ler com um pouco de consciência do que você tá lendo também, né, de fato. Não romantizar tudo o que acontece também, porque também, ó, né, longe disso. Mas hoje aqui agora a gente entende que o próprio lutador, ele tava, né, atrás, né, do próprio Dan também, né, tipo, aonde tá o Dan, porque o Dan sumiu, né, não deu mais essa satisfação, falou que ia pagar a dívida também como tudo, que ia mandar dinheiro todo mês quando ele conseguisse, e assim ele ia acessar, né, cessar a vida dele de fato em si, não ter mais esse vínculo, né, com o próprio lutador, também ia pagar a dívida de fato como tudo também em si. Muito bacana, vou pagar, mas eu quero distância de você. Só que não aconteceu isso de fato em si, né? O lutador acabou encontrando, né, o Dan novamente. Ele estava sonâmbulo. Ele tá passando por um ponto muito complicado, né? Muito tenso na vida dele. É uma carga muito pesada também em cima das costas também dele como todo. A avó dele tá doente, ele tem que se bancar, ele tem que sustentar a avó também, tem que se ajudar e tal, os afins. Então, assim, é uma loucura a cabeça do Dan. Eu não queria ser de fato ele também nesse ponto da história também. É uma vida muito difícil, como tudo também, tudo que ele abarca, né, e tal, sentimentos, revoltas, dores internas também e externas também no corpo dele também de vez em quando quase sempre também, né? Eu acho que você me entendeu também aonde eu quero chegar também. A dor emocional, o quanto ele tá abalado também com essa relação que ele teve com o lutador também de fato em si. E ele fica por ali rondando, né, e tal, e o lutador, o Dan também novamente, fazendo essa pressão psicológica, como tudo também de fato não deixa de ser uma pressão psicológica também em si que ele tá vivendo também nesse sentido que ele tava conseguindo até ter uma vida um pouco estável, tranquila, né? Não também normalmente também de fato como ele tava tendo, mas é que agora um pouco mais suave, já que não tinha essa pressão do lutador como um todo. Agora, amor, desembarcou totalmente assim, de fato em si a vida dele como um todo aqui agora também. Só que Taos ele tá ali por perto, ele quer fazer o tratamento, né? O lutador ali por perto também. E ele quer ter ajuda no Jinx dele, né? Que ele fala, o Jinx. Uma ajuda no Jinx também. E que ele fala que ele precisa do Dan também, porque ele é um bom fisioterapeuta, né? Ele vai ajudar ele a saber a questão também do Dan. Não foi culpa dele também que ele teve essa sabotagem também, né? Na luta que ele perdeu, que ele ficou um ponto também, né? Longe das lutas também, ele tá se recuperando e voltando agora também. E ele precisa da ajuda do Dan nesse sentido que ele fala, né? Ele tá por ali rondando até que eles voltam a conversar e o Dan acaba cedendo e fala que, tipo assim, vamos fazer o ato, né, que você tanto quer, que você tá muito querendo aqui agora comigo também. Só que enquanto isso você vai diminuindo a minha dívida. Acontece, só que o lutador quer algo um pouco mais romântico. Só que o ponto em si é que ele nunca foi também nesse ponto em si. Ele nunca quis nesse ato um pouco mais romântico na relação, né, fazer isso, beijo e tal e afins. Ele via o Dan apenas como um objeto para ajudar o Jinx dele e tal e afins. Ele tinha que aguentar
todo o percurso, né, e tal, que ele queria mais e mais e mais afins, era apenas um objeto que ele via, agora ele quer romance, e o Dan não entende isso, tipo assim, cara, você nunca me tratou desse jeito, você nunca me deu carinho, você apenas me usava e me descartava, deixava eu ali, jogado, depois de fazer tudo o que você queria comigo, né, e assim, acontecia isso, aí ele quer agora romance, ele quer dar beijo, ele quer tocar, né, e tal, ele quer que o Dan deseje ele, que sinta a euforia no corpo dele, que goste da presença dele, né, dessa excitação e tal, às vezes que seja compatível, né, com ele também de fato, mas o Dan, não, o Dan tá vendo aquilo ali como uma forma que aquilo vai acabar e que tá, você conseguiu e vai acabar, isso aqui acabou, né, então eles fazem um ato, até que o Dan fala bem assim, tá, agora você diminui a minha dívida contigo e tal, e você conseguiu o que você queria e você sempre me tratou assim, apenas como um objeto de desejo pra satisfeito e depois me deixava no canto e ia embora, sabe? Eu não ligava como você deixava o meu corpo, o estado do meu corpo depois de fazer tudo que você queria comigo. Aí, né, o lutador fica tipo, fica revoltado, fica atento, fica. Tipo, ele acha aquilo tudo diferente, ele fica muito atento às falas também do Dan, e que o Dan tá com uma consciência, tá se impondo, tá falando não, tá falando assim, tal, os afins, batendo de frente, e ele não esperava isso, esperava o Dan mais pacífico como sempre foi, né? Nesse ponto que, tipo assim, tá, não vou ir de contra ele, não vou deixar ele chateado, mas o Dan não tá mais ligando pra isso, o Dan vai embora, bate a porta com força e vai embora, então eu acho que eu gosto muito dessa virada de vida, né? Que o Dan tá tendo, essa chave que se voltou na cabeça dele aqui agora, que ele vai bater de frente, ele não tá nem aí, cara, eu já fugi, eu já vim embora, eu já tava aqui vivendo a minha vida e você veio atrás de mim, vai-te embora, não te quero aqui, sabe, então assim, ele vai se impor e vai se empoderar e vai tacar tudo na cara dele de fato em si, eu gosto disso, eu gosto de como isso é, e eu gosto de como ele vai se impondo, ele vai se colocando na frente, sabe? Eu gosto disso, eu acho que foi. A gente teve pouco tempo, né, que o Dan, ao decorrer de toda a história até aqui, se mostrou mais assim, tipo, eu vou colocar de frente, vou, né, dialogar de fato em si. E eu gosto como ele deixa ele também, o lutador, nessa posição que ele já não tem mais domínio, que ele não manda mais no Dan, porque de fato ele já não, né, mano, eu já vim me embora, gata, sabe? Tipo, eu já tô longe de você, você veio atrás de mim, sabe? Então assim, eu ia pagar minha dívida, mas você apareceu aqui, sabe? Tipo, cara, eu não disse que eu ia pagar minha dívida para contigo, que eu ia mandar o dinheiro quando precisasse. Ah, minha questão contigo é só dívida. Não quero mais ser o teu treinador, não quero. É uma questão tipo assim, eu tenho escolha, não quero ser o seu treinador e eu vou te pagar, sabe, o teu dinheiro que eu te devo. Então assim, não é mais essa questão. Aí ele vem atrás, mas é porque eu preciso dele e tal, como o Jinx, que ele é um bom... Mano, mas você em nenhum momento fala que o trabalho do cara é de boa qualidade, né, que ele faz um trabalho dele muito eficaz também. E na primeira chance que você teve de apontar o erro na cara dele, né, de falar que foi sabotagem, você assim fez, sabe? Então, assim, mesmo sabendo também que ele era uma pessoa de confiança e tal, e afins. Então, assim, se colocou em dúvida isso também de fato, né, e tal. Então, assim, de fato isso é da agonia, da raiva da cara desse lutador, sabe? Tipo, mano, que ódio. Aí ele vai, né, aí ele tem uma conversa, né, com a própria avó, né, do Dan, e ela de fato em si já tá quase indo de base. A gente entende toda essa construção da personagem também, da avó dele também, desse local de apoio, de mãe, né, de aconchego. Ela é a única pessoa que o Dan tem em vida, de família, de acolher ele de fato em si. E ela tá indo embora, né? Ela de fato esse círculos de vida acabam, né? Então assim, vai chegar esse momento, ele tem que se preparar muito pra saber que uma hora ele vai perder a avó dele também de fato em si e que não vai ter mais esse vínculo que prende ele, né, e tal. E ela também não quer que ele fique ali perdendo tempo, né? Que ela, como assim ela fala, né? Que ele vá pra Seul, que ele viva, que ele estuda, que ele se empenhe, né? Que ele crie uma carreira, que ele vá viver a vida dele de fato em si e deixe ela porque já não se pode fazer nada, uma hora ela vai acabar falecendo, por mais que ela tenha todos os tratamentos, né, revolucionários, né, da própria medicina em si como todo, que podem bancar com dinheiro, uma hora ela, né, vai ter que o deixar de fato em si. Então você entende todo esse local de acolhimento, né, tal, de amor também, e esse vínculo, né, tipo de companheirismo também, de amizade que tem, né, entre o lutador e a avó do Dan. Então assim, é um local que ele acaba entendendo mais também o próprio Kindan, também pela visão da avó dele, como ela enxerga o neto, como ela fala muito
muito positivamente também do Dan, como ele teve que assumir essa responsabilidade muito rápido, né? Que ele não teve tempo de ser criança também, né? De trabalhar, de conseguir dinheiro, de se sustentar a casa, a avó também como todo, que já não podia mais gerar uma renda, já porque já estava muito debilitada pela velhice. Então, assim, é uma pressão, toda vez é uma pressão em cima desse menino, sabe? Ele nunca teve paz. Quando começou a história até aqui, ele nunca teve paz, sabe? De fato, ele tá muito sobrecarregado, você entende essa pressão que ele carrega também de fato em si. E mais ainda, esse lutador que é um estrume na vida dele também de fato não ajuda pra cacete nenhum. Aí tá, Zé Fins é muita pressão e ele vai começando a entender, sabe? Não vejo essa mudança, tipo, ai, agora eu sou uma boa pessoa, agora, tipo, não tem isso não, tá? Nesse lutador. Se você enxerga, não enxergo. É uma visão que, ai, agora ele vai entender, agora ele tá suprindo um sentimento, agora e tal. Eu fico tipo, mana, sabe? Eu fico, não, 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 aqui não. Aí eu fico tipo, sai daí, doido, sabe? Vai encher o saco de outro. Aí, né, ele fica nessa, ai, tá, eu fiz. Aí eu entendo o local da avó também, né, do Dan também, de falar dele. Eu acho muito fofo a maneira que ela fala sobre o neto, né, de todo o esforço dele também em si, dele tá se doando pra ela também. Eu acho muito legal, é muito bom também isso. Aí a gente entende também que já teve outras vezes também em si que o próprio Kindan já ele tá sofrendo de sonambulismo, né? Sonambulismo, né? Acho que é assim. Ele tá sofrendo muito disso, né? Que ele acorda pela noite, fica vagando pela cidade, ele, né? E isso é muito perigoso, né? Porque ele vai embora, ele tá se embebedando muito também, ele tá num círculo muito vicioso de bebidas alcoólicas também, tal, afins e tá. Ele tá no fundo do poço de fato em si, sabe? O próprio Dan. A gente vê que é uma pressão mental, psicológica, algo muito duro também com ele. Ele não tem descanso, né? De fato em si. Tá muito corrida a vida dele, que agora também trabalhando no próprio hospital. Ainda tem um lutador, ainda tem a dívida, ainda tem a avó dele, ainda tem, né, e tal. É muita pressão de fato pra ele em si. Aí a gente entende, né? Aí vai todo aquele círculo e tal, né? Que tipo, ele vai indo lá ajudar e tal, e afins e nananana. Assim, basicamente foi o que aconteceu nesses dois capítulos, né? Que teve de Dix aqui agora por agora. E o que eu posso dizer sobre Jinx? Eu estou lendo, eu estou acompanhando, e de fato, né, Jinx você tem que ler com certo. Como é que eu posso dizer? Analisar o que você está lendo, né? O que você está lendo de fato em si, né, e tal. E essa relação de fato, olha, né? Eu ficaria muito feliz, né, que se o Dan, né, fosse viver a vida dele, fosse vir embora, né, e tal, de fato. A gente entende também isso e a gente entende o fato, eu espero que você também, né, quando você lê Jinx, né, quando você lê manhwas também, né, e tal, e afins, como todo, eu acho que você tem que filtrar e assistir, né, filtrar, ler, tudo você tem que filtrar, né. Nada você tem que pegar muito de base, muito, né, assim, você filtra muito o que você acaba lendo, né, descobrindo, assistindo também de fato, porque se você for levar tudo pra sua vida e também ler com consciência do que você tá lendo de fato, né, então assim, se desprender, como eu falo, Jinx não é uma leitura que você indique pra todo mundo, não é uma leitura também que agrada a todo mundo, a gente entende, né, os gráficos, né, como os personagens são desenhados também, é muito bonito, eu acho muito bacana também, o detalhe de manhwa, de histórias, um webtoon, né, que vão passando com o dedo, eu acho muito genial, eu acho muito impecável. Tem manhwas também por aí que são muito bacana, né? São muito legais de acompanhar, né? E tal e afins, é muito bacana. Mas a gente entende que cada leitura é cada leitura, e que cada escrita é cada escrita, e que cada história é cada história também. Você filtra, né, e tal, as relações também, e tal, e o que você acaba filtrando e se entendendo, né, e tal, afins. Então, assim, Jinx, pra mim, tem que ser lido com muita consciência, né, não romantizar também essa história também, de fato, quando você tá lendo também, porque, assim, eu acho que não é nesse local. Eu acho que você entende também todo o percurso dos personagens também, mas, assim, de fato, eu não passo pano para as atitudes que tem também aqui, não passo pano, mas você vai lendo e você vai acompanhando e eu quero saber aonde isso vai dar. Sabe quando você lê por própria curiosidade, assiste algo por própria curiosidade, aonde todo mundo fala também algumas questões também para você também de fato, e olha, lê com consciência, lê abstraindo as coisas, lê tipo assim, olha, estou lendo as coisas aqui, sabe, com consciência de fato em si. Tem vários filmes por aí que são super dessas pegadas também em si, que você tipo olha e fala, mas você filtra, né? Você vai lendo e você vai acompanhando e você vai
né? Entendendo todas as camadas da história também, como os personagens são bem desenvolvidos. Bem desenvolvidos, não sei se é a palavra, né? Mas eles são desenvolvidos. Pra mim, assim, é um grande estudo de leitura, né? De escrita, de construção de personagem também em si. Pra mim, como eu gosto muito de escrever, né? De escrever histórias também pra mim, é muito nesse local, sabe? Tipo, poxa, caraca, né? E tal, isso aqui. Eu vou pegando e vou abstraindo e vou desenvolvendo, vou lendo, assim, dessa forma em si, sabe? Mas com consciência. Então, assim, de fato vamos saber o que vai acontecer com os personagens daqui pra frente. Mas é como eu te disse, lê com consciência, Jinx, lê com uma certa responsabilidade também em si. E se você não se sentir confortável com nada que você lê, apenas vai embora e ó, né? Não vai te fazer bem, não vai te fazer, né? Você bater de frente com algo que você não se sente confortável, apenas por seguir o bonde, né? Apenas por se sentir, e tal, todo mundo tá lendo, eu vou ler também. Não é nesse local também não, tá? Então, assim, no mais é sobre isso, vamos saber o que vai acontecer daqui pra frente com o Jinx, né? E eu vou te contando aqui de episódio para episódio também como um todo, ok? Mas comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou, o que eu posso melhorar, o que eu vou melhorando também em cada fala também, em cada vídeo também, de fato, como um todo em si, porque tem que ter essa noção, né? Esse local também, né? Então, de falar também sobre isso também. Desenvolver mais essas falas também, né? Sobre Jinx também, de fato, como um todo, porque eu vejo poucas pessoas no YouTube falando de Jinx, né? Então, assim, vamos lá, né? Vamos, né, acompanhar os vídeos, vamos ver essa evolução de cada episódio também como todo. E comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou de Jinx, né? No geral. E vamos ver no que o futuro nos prepara também, né? Aqui para o canal, para com o vídeo, para com tudo o conteúdo. Então, no mais, meta o dedo no like porque isso é muito importante. E eu te vejo no próximo vídeo do canal como todo também, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!